ministrem novamente esse coro, mas só a igreja vai cantar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, entregue o seu culto, a sua adoração ao Senhor, como se nada mais existisse, como se nesse ambiente, nesse lugar, nesse momento só estivesse você e o Senhor. Ele está vivo! Pai, não há nada maior do que o seu nome. Não há poder maior que o seu nome. Não há nada maior do que ti. Oh, aleluia, Pai. Nós nos rendemos ao seu poder. Nós nos rendemos ao seu amor. Nós nos rendemos, Senhor, às manifestações do seu Espírito. Nós nos rendemos, Senhor, à unção que está neste lugar. Oh, nós entendemos, nós compreendemos. Nós sabemos que a nossa vida não é mais nossa, mas que a nossa vida é sua, Senhor. Nós sabemos que nós somos recriados, nós sabemos que nós renascemos, nós sabemos que em Ti nós conquistamos coisas grandiosas, Pai. Oh, porque o Senhor entregou o Seu único Filho, para que eu e os meus irmãos pudéssemos ser Seus filhos, Senhor. Para que nós pudéssemos habitar em Ti, para que nós pudéssemos habitar, Senhor, na Sua bondade, para que nós pudéssemos habitar no Seu amor. Oh, não há nada nesse mundo que pague, Senhor, aquilo que o Senhor comprou por nós. O Senhor comprou os nossos pecados, o Senhor comprou as nossas falhas, o Senhor comprou as nossas iniquidades, o Senhor comprou, tudo aquilo, Pai, que não prestava em nós. Tudo aquilo que não era bom em nós, tudo aquilo que não nos pertencia, que não pertencia à sua, Pai, à sua descendência, o Senhor comprou e colocou sobre nós, Pai, um espírito novo, um espírito recriado, um espírito curado, um espírito sarado, um espírito próspero, um espírito que se move, Senhor, nos seus dons, que se move na sua sabedoria, que se move, Senhor, de tantas formas sobrenaturais. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai, porque sem Ti nós não somos nada. Pela nossa força natural nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Oh, como é bom entender e compreender isso. Como é bom entender e compreender isso. Que nós não precisamos fazer nada sozinhos, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o maior. E o maior está em nós. O maior está em nós. O maior habita em nós. O seu poder habita em nós. A sua glória habita em nós. Oh, aleluia!
Você pode se assentar. Muito obrigada, Ministério de Louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia. Primeiramente, eu queria dizer a você que você não está vendo o pastor e a Diara hoje nesse culto, porque eles estão de férias. Amém? Então, eu já tirei férias, né? Você talvez já tirou férias também nesse ano. Você já viajou, já passeou, já descansou. E agora chegou o tempo deles. Amém? Então, eles vão, né? Eles tiraram uns dias de férias. Eles vão estar indo para a reunião de pastores em Campina Grande. E já já eles estão de volta aqui para cuidar de mim e de você. Amém? Aleluia. Nós estamos numa série, né? Onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E nós vamos continuar nela. Amém? Porque nós temos muitas coisas para aprender sobre o Espírito Santo. Amém? Nós temos muitas coisas para descobrir. Nós temos muitas coisas, né? Para serem habilitadas na nossa vida mesmo, né? Como cristãos. E nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? Quando eu e você, nós nascemos de novo, nós recebemos um combo do Senhor. Amém? É tipo um McLanche feliz. Só que muito melhor, porque não mata. Amém? Nós recebemos um combo do Senhor. Né? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nascemos de novo, Ele nos deu uma medida de fé. Ele nos fez justificados. Ele nos fez santo como Ele é santo. Amém? Ele depositou em nós uma vida nova, um espírito novo. Amém? Ele depositou em nós tudo que era novo. Como se nós fôssemos nenéns recém-nascidos. Tudo novinho, tudo perfeito, tudo funcionando. Todas as coisas novas. Sem pecado, sem condenação, sem nenhuma dessas coisas. Amém? E a partir do momento em que nós recebemos o Espírito do Senhor dentro de nós, um Espírito recriado, um Espírito que já não é mais do mundo, que não compactua com as coisas do mundo, nós precisamos nos mover por esse Espírito. Amém? A partir desse momento, a partir de agora, nós não nos movemos mais pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa carne, pelas nossas vontades, por aquilo que eu acho que é certo, por aquilo que é o meu pensamento, por aquilo que é a minha razão, por aquilo que eu aprendi naturalmente. Não, nós não nos movemos mais por essas coisas. Nós nos movemos pelo Espírito que foi recriado dentro de nós. Amém? E ser guiado pelo Espírito, irmão, é uma característica dos filhos de Deus. Amém? Amém? É uma característica. Se nós somos filhos, se nós temos o poder e a gente não usa ele, nós não estamos sendo filhos completos dele. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas se eu estiver errada. Pois é, irmão, mas quando a gente estava no mundo, a gente não tinha medo de fazer coisa errada. Quando a gente estava no mundo, a gente não tinha medo de falar incredulidade. Quando a gente estava no mundo, a gente não tinha medo de ficar achando e dando pitaco na vida dos outros. E hoje, quando o Senhor falar conosco através do nosso Espírito, do Espírito que Ele colocou dentro de nós, a gente fecha a nossa boca e a gente não faz nada com aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. É uma característica. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Ela nos colocou para cima, ela nos tirou do inferno. A gente está debaixo de uma dispensação que é a dispensação da graça. Mas nós estamos debaixo da lei da fé. Existe uma fé que nós precisamos seguir ela. Nós não estamos debaixo de outras leis, nós estamos debaixo da lei da fé, como diz lá em Romanos 3:27. A fé é uma lei espiritual. Ela é uma lei espiritual para todos nós, não só dentro da igreja quando a gente vem para o culto. É em qualquer lugar, é em qualquer situação, é em qualquer circunstância. Amém? E quando a gente entende que a gente precisa viver em fé, a gente precisa viver em confissão, a gente entende que a nossa vitória está na fé que vence o mundo.
Quando nós compreendemos isso, as coisas ficam mais fáceis. Porque a gente não se rende mais aos problemas. Porque a gente não se rende mais às emoções. Porque a gente não se rende mais àquilo que o mundo está falando sobre nós. A gente não se rende mais sobre o que o diabo está falando sobre nós. Porque nós temos um Deus, nós temos uma palavra, nós temos uma fé, nós temos um Espírito. Amém? A lei do Espírito, ela precisa afetar a nossa mente. Amém? À medida em que a gente vai entendendo e compreendendo como viver debaixo dessa influência, a nossa forma de viver, ela precisa ser afetada. A nossa forma de falar, a nossa forma de expressar as nossas opiniões, a nossa forma de andar, a nossa forma de viver, ela precisa ser afetada. Nós não vamos mais viver como antigamente. Da mesma maneira com que quando nós estamos... cada um de nós tem um grupo de amigos. Amém? Então, nós temos pessoas que nós estamos próximas, né? E dizem que nós somos a média das 5 pessoas que andam com a gente. Amém? E é dessa forma que acontece com o Espírito Santo. Nós somos a média do Espírito que habita em nós. Amém? Então, se Ele vive em nós, por que a gente vai ficar falando aquilo que o mundo está dizendo? Se o Espírito habita em nós, por que a gente vai ficar falando aquilo que as pessoas de fora estão dizendo? Aí agora, se você ficou parado na média das 5 pessoas que você tem ao seu redor, que não está sendo muito bom, aí você repensa. Amém? Que eu vi que teve um monte de gente que ficou rindo. Quem são as 5 pessoas? Amém? Mas você deixa para pensar nisso depois. Agora você volta aqui. Quando a gente está debaixo da influência do Espírito Santo, só tem 2 sentimentos que vão existir: paz e vida. Não há dúvida, não há tristeza, não há angústia, não há nenhuma dessas outras coisas. Se você está orando para tomar uma decisão debaixo do Espírito, e existe dúvida, e existe existe medo, e existe angústia, você precisa continuar orando, porque aquilo não é para você fazer. Mas se você está orando a respeito de uma coisa, quando você ora a respeito daquilo, você sente paz, você sente tranquilidade, você sente a vida de Deus, você pode seguir em frente. Só existem esses sentimentos quando é para nós nos movermos pelo Espírito. Que o Senhor não se move por medo, não se move por dúvida, não se move por nenhuma dessas coisas. Então, por que nós iremos nos mover? Por que o Espírito dele dentro de nós vai nos mover através dessas coisas? Amém? Aleluia. Eu quero que você abra Romanos 8 comigo. Eu não tenho tempo para ler o capítulo todo. Eu vou ler alguns versículos com você, mas eu queria que você lesse depois na sua casa. Romanos 8, eu vou ler do 9... Eu vou ler do 9 ao 15. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dúvida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas o receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A partir do momento que nós recebemos o Espírito dentro de nós, nós não vivemos mais pela nossa carne, nós não vivemos mais pelos nossos sentimentos. Nesse capítulo aqui de Romanos 8, Paulo fala 21 vezes a palavra Espírito. Porque se eu e você não vivermos pelo Espírito, meu irmão, as coisas não vão funcionar. As coisas não vão andar. É impossível você viver sem ser guiado pelo Espírito. Amém? Aqui nessa parte do capítulo, Paulo está mostrando que nós não estamos mais na carne. Nós não pertencemos mais a esse mundo. A gente recebeu um novo instinto. Amém? E não é mais um instinto como eu vou usar uma palavra? Fugiu a palavra, ô Senhor, me ajuda. Ô Senhor, me ajuda. A palavra está na ponta da língua, mas não sai. Amém, daqui a pouco volta. Não é um instinto aquele lá, mas é um instinto divino. E é esse que deve nos controlar. Amém? O amor de Deus, a vida de Deus está em nós. Irmãos, por que tem tantas palavras, tem tantos espíritos na Bíblia, tem tantos espíritos em Romanos, tem tantos espíritos nesse único capítulo? Porque o Espírito é a resposta. A resposta de tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida está no Espírito. O sucesso está no Espírito. Tudo está no Espírito. A sua casa está no Espírito. A sua saúde está no Espírito. A vida dos seus filhos, a vida do seu marido, a vida da sua esposa, tudo está no Espírito. O seu sucesso no seu trabalho, o seu sucesso na sua vida financeira, todas essas coisas estão no Espírito. Amém? O irmão Smith, ele fala bem assim, eu vejo tudo como fracasso, a não ser que aquilo seja feito no Espírito. Se nós não vivemos no Espírito, nós viveremos fracassados. Meu irmão, o pecado não pode nos dominar mais. Os desejos não podem nos dominar mais. As vontades não podem nos dominar mais. As coisas ilícitas não podem nos dominar mais. As coisas lícitas também não podem nos dominar mais. Não é porque é lícito que convém. É lícito eu sair com pessoas e essas pessoas ficarem bebendo e essas pessoas ficarem falando palavrão e essas pessoas fazerem essas coisas? Pode ser. Mas te convém? Não é lícito. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo. Ei, se você vive no Espírito, você pode combater a carne, você pode combater o desejo de pecar. Você pode combater o desejo de ficar com 300 meninos, com 300 meninas. Você pode combater o desejo de beber. Você pode combater o desejo de usar droga. Você pode combater todos os desejos que existem nesse mundo. Isso se chama desculpa para o pecado. Mas é lícito. Não, é desculpa para o pecado. É desculpa para não andar no Espírito. É desculpa para não ter uma vida santa.
Quantas desculpas nós estamos criando? Nós não estamos mais sobre o domínio da carne. Agora, meu irmão, deixa eu te perguntar, aonde é que o seu espírito é vivificado? Quais são as formas que o nosso espírito é vivificado? Em 1 Coríntios 12, 1 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O Senhor deu um Espírito para cada um de nós, e uma manifestação para cada um de nós, e um dom para cada um de nós. Amém? Continuando ali no versículo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outros profecia, a outro discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua e todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Se eu e você recebemos um dom para ser manifestado a serviço do Senhor, o que nós estamos fazendo com ele? O único lugar que o nosso dom... Aí você vai me perguntar, como eu sei qual é o meu dom? Faz o rema. Os únicos lugares aonde você vai descobrir e você vai aperfeiçoar os seus dons são em oração em outras línguas, na leitura da palavra, na leitura de livros e em comunhão, congregando. Se os dons são para servir a igreja, a gente não vem para a igreja e não usa nosso dom. Se os dons são para servir o corpo, a gente fica em casa e não usa ele. A gente entrega ele pro... Não é mais Faustão. O que é que tem no domingo à tarde? Nem sei. Nem sei quem apresenta mais o programa. A gente senta e entrega nosso dom para a televisão. Os dons são para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se a gente não se colocar à disposição de Cristo para que o nosso dom seja aperfeiçoado, para que a gente abençoe as pessoas com ele, então a gente não precisa dele. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa bem séria. Ninguém vive de um culto por mês. Ninguém vive de um culto por mês. Ninguém vive de um versículo que apita no seu celular por dia. Ninguém vive da oração que o outro irmão faz por você. Você precisa se alimentar da palavra. A Bíblia manda a gente congregar, a Bíblia manda a gente usar os nossos dons, a Bíblia manda a gente servir uns aos outros.
Sabe, às vezes a gente quer ser tanta coisa, a gente quer ser tão religioso, a gente quer fazer tanta coisa, mas a gente para em coisas tão pequenas. Coisas tão pequenas. Mas eu não tenho um dom. Eu li. Você tem um dom. O seu dom só precisa ser aperfeiçoado. Não adianta a gente ficar escondido. Irmãos, não adianta. Deixa eu te dizer, quanto menos você querer, mais o Senhor vai querer fazer. Porque Ele escolhe os improváveis, Ele escolhe aqueles que não queriam nada, os de coração puro, de coração íntegro, de coração irrepreensível. São esses que o Senhor escolhe. Irmão, é bom demais vir para o culto e só receber. É fácil. É leve, é tranquilo. É bom demais eu não me envolver em nada. É tranquilo, a minha vida é leve, a minha vida é fácil. Mas deixa eu te dizer, é bom demais se envolver em tudo. É muito melhor se envolver em tudo. Porque quando eu chegar para o Senhor e Ele perguntar o que foi que eu fiz, eu quero que Ele olhe para mim e diga, servo bom e fiel. Você fez aquilo que eu queria que você fizesse. Servo bom e fiel. É só isso que eu quero escutar de Deus. Servo bom e fiel. Mas para que a gente escute isso, a gente precisa ser guiado pelo Espírito aqui na terra. A gente precisa ser guiado pelo Espírito para fazer as coisas que precisam ser feitas aqui na terra. A gente não pode se mover pelas emoções, pelos sentimentos, pelas circunstâncias. A gente não pode se mover por nada dessas coisas. A operação dos dons, ela tem que promover unidade na igreja. Ela promove crescimento na igreja. Porque enquanto o culto está acontecendo, tem um que está orando em línguas, tem um que está falando palavras de sabedoria, tem um que está ministrando, tem um que está louvando. Todos os dons estão em manifestação. Todos os dons estão acontecendo. Às vezes a gente está no meio do culto, está uma ovelha, aquela coisa bem linda, e aí o pastor fala assim, irmãos, encontre alguém para você orar com essa pessoa. Irmão, seja guiado pelo Espírito. Irmão, faça isso, irmão, faça aquilo. E a pessoa fica lá. É o crente o quê? Monge? Crente monge. Fica lá, só assim. Tá bom. Se alguém vier orar por mim, tá tudo bem. Se ninguém vier, tá tudo bem também. Como os dons vão se mover? Como o Espírito vai se mover? Aí você vai embora e fala bem assim, nossa, o culto estava frio hoje. Nossa, que culto morno. Mas você também não levantou sua bunda da cadeira para fazer nada, né? Não se moveu para nada. O Espírito mandando, e você não fez nada. Irmãos, eu já vi tantas vezes, e isso me entristece tanto. O Espírito me dá comandos para falar com alguma pessoa e eu ficar ali parado e não fazer. Dá outro comando para falar com a pessoa e eu fico parado e não fui fazer. Dá outro comando, eu fico parado e não fui fazer. Pronto, ele achou outro e a pessoa está lá recebendo. Não dá 2 minutos, tem outra pessoa orando por aquela pessoa. Aí você fica com aquela cara de tacho, né?
Ai, Deus, eu errei, me perdoa. Se você não fizer, alguém vai fazer. Mas a pessoa que seria cobrada por isso somos eu e você. Deus não vai deixar de fazer, mas depois Ele vai cobrar de mim e de você, porque eu e você não fizemos. Os dons e a manifestação do Espírito, sempre, sempre, sempre elas vão ser feitas, sempre para exaltar o nome de Jesus. Os dons e a manifestação do Espírito, o Senhor nunca vai dar um comando para que exalte a nossa própria vida. É sempre para exaltar o nome do Senhor. E todas as vezes que a gente for usado pelo Espírito, nós precisamos ter essa consciência de que é o Senhor, de que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu nem pegaria nesse microfone. Se não fosse o Senhor, eu não dirigiria a escola. Se não fosse o Senhor, eu não faria nada na minha vida. Nada, irmãos, nada. Porque isso daqui me dá pavor. Mas é o Senhor. Eu saí de casa hoje, eu disse assim, Deus, o Senhor vai ter que fazer tudo sozinho. Porque, irmãos, a dor que eu tinha na minha cabeça hoje era insuportável. Insuportável. Eu, inclusive, cogitei mandar mensagem para a Fran e dizer, eu não vou ministrar hoje, ministra no meu lugar. Eu, inclusive, cogitei isso. Mas é o Senhor. O propósito sempre vai ser edificar a igreja e servir o reino de Deus. Irmãos, a gente precisa ser maduro. Nós precisamos, a Bíblia fala que nós precisamos ser como crianças, mas nós precisamos ser maduros como adultos. Para fazer as coisas do reino de Deus. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter uma vida de oração constante. Nós precisamos usar esses dons com zelo e responsabilidade. João 16:13 diz assim, quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Você precisa reconhecer a voz do Espírito dentro de você. Você precisa reconhecer como os comandos vão acontecer dentro de você. Ai, delícia. Tá geladinha. Obrigada, gente. Ele vai falar conosco quando a gente abre a nossa Bíblia para ler, se revelando pela palavra. Ele vai falar conosco enquanto a gente ora. Ele vai falar com a gente na fila do banco. Ele vai falar com a gente na fila do supermercado. Ele vai falar com a gente tomando banho, lavando louça. Irmãos, o Espírito não é religioso. Amém? Você não precisa estar ajoelhado na beira da sua cama, com a sua Bíblia aberta, para o Espírito falar com você. Mas tomando banho. Porque a gente louva o Senhor em todo o tempo. Amém? Inclusive tomando banho, o Senhor vai falar com você. Você vai estar lá tomando banho, lavando cabelo, cantando louvor, fazendo alguma coisa assim. De repente, aí você sai do banho e segue o comando do Espírito. A gente precisa buscar o Espírito em fervor. A gente precisa desejar ser dirigido por Ele. Amém? Tiago 1,13 diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido.
Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Irmãos, o Senhor não muda, o Espírito não muda, Jesus não muda. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. O Espírito Santo não muda. Ele não é bipolar. Ele não tem TDAH. Ele não tem esquizofrenia. Ele não tem nada. O Espírito não muda. O Senhor não vai te dar uma palavra hoje, dizer para você fazer uma coisa hoje e amanhã dizer para você fazer outra. Isso se chama as suas emoções incontroladas. A sua alma gritando sobre o seu espírito. É isso que se chama essa sombra de variação. Porque o Senhor não muda. Ele não muda de ideia, ele não muda de um segundo para o outro, ele não muda de uma semana para outra, ele não muda de um ano para o outro. O seu caráter é constante, a sua natureza é única e as suas ações são únicas. A gente não pode colocar os nossos desejos acima dos desejos do Senhor. Nós não podemos fazer isso. A gente corre o risco de matar as pessoas espiritualmente. De matar as pessoas que estão próximas a nós espiritualmente. De fazer com que as nossas ações, achando que nós estamos fazendo pelo Espírito, mas nós estamos fazendo pelas nossas emoções, pela nossa carne, vão destruir a vida das outras pessoas. Se você toma uma decisão errada, a vida da sua família está sendo acometida. Não tome decisões por impulsos e diga que foi Deus. Não toma, irmão. Ore e tenha certeza daquilo que você está falando para outra pessoa. Não diga uma palavra a mais quando o comando for específico. Ai, mas Deus me deu uma... Ele mandou dizer para o Adilson, A. É A que você vai dizer. Porque para você pode não fazer sentido, mas para ele faz sentido. Não diga uma palavra a mais daquilo que o Senhor está mandando você dizer. Não dê um passo a mais daquele que o Senhor está mandando você dar. Não tome uma decisão a mais daquela que o Senhor está mandando você tomar, porque isso vai trazer danos e depois a gente vai ficar dizendo que foi culpa de Deus. Que Deus deu um comando errado, que Deus não fez, que Deus não salvou, que Deus não trouxe. Quando os únicos errados fomos nós. E isso não é ser dirigido pelo Espírito, isso é de ser dirigido por impulsos e por emoções. Isso é muito sério. Irmãos, hoje em dia virou moda dizer que Deus falou. Porque, infelizmente, ou felizmente, sei lá, virou moda fazer café com Deus Pai. Virou moda dizer que é crente. Virou moda você postar um versículo da Bíblia. Essas coisas viraram moda. E a gente às vezes quer ser mais espiritual, dizer que a gente sabe mais, que a gente faz mais, e a gente está sendo negligente com aquilo que o Espírito está nos mandando fazer. Não seja Maria vai com as outras. Seja crente de verdade. Porque a moda passa.
Mas o Senhor fica, a sua palavra fica, o Espírito fica. E depois a gente tem que voltar para buscar o balde que a gente chutou. Depois a gente tem que voltar para recomeçar as coisas tudo novamente. Irmão, faz o básico. Faz o básico. Lê sua Bíblia. Lê sua Bíblia. Lê sua Bíblia. Faz o básico. A gente não precisa de nada mirabolante para ser guiado pelo Espírito. A gente só precisa ler, orar, jejuar. Só isso. Tome as decisões baseadas no Espírito. Todas as decisões. Todas as decisões. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Irmão, ser guiado pelo Espírito não é uma carga, mas é uma libertação. Ele nos liberta das limitações humanas, Ele nos capacita a viver conforme a vontade dEle. Quando a gente opera nos dons, a gente experimenta a liberdade que vem de viver no centro da vontade de Deus. Quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é recriado. A gente recebe dons. E como que funciona a manifestação desses dons? Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, que encheu toda a casa aonde estavam sentados. E apareceram línguas como de fogo, que se espalharam sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. O irmão Reagan, ele conta que no ministério dele, ele sempre orou por fé. Se você ler os livros do irmão Reagan, você vai ver ele contando várias histórias. Amém? E ele via, muitas pessoas sendo curadas, mas ele também via muitas pessoas orando, crendo e não sendo curadas. E ele se perguntou, ele perguntou ao Senhor, por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas estão utilizando a sua própria força para querer ser curada. E elas não estão deixando o Espírito curar elas. E ele observou que a partir do momento em que as pessoas começavam a se colocar à disposição do Espírito, as pessoas instantaneamente eram curadas. Sabe, às vezes o que está precisando é a gente dar uma carreira. Às vezes o que está precisando é a gente correr, é a gente dar um pulo, é a gente dar uma dança. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de música para isso. Você não precisa de louvor para isso, você não precisa de mover para isso, você pode fazer isso sozinho. Você não precisa você não precisa esperar ninguém te dar esse comando, você pode fazer tudo isso sozinho. A gente não se move pelo louvor. Eu não me movo pelo meu irmão. Eu não me movo pelo que as outras pessoas fazem. Eu me movo pelo Espírito. Às vezes, a nossa cura, às vezes a solução do nosso problema está a um passo da gente guardar a nossa reputação no bolso e fazer aquilo que o Espírito está mandando. Às vezes a gente está orando e nada acontece. Orando e nada acontece, orando e nada acontece. E o Senhor está te falando, faz isso. E você, isso eu não vou fazer. E ele faz isso eu não vou fazer. Faz isso eu não vou fazer. É só aquilo que ele quer que você faça. A gente precisa de deixar de religiosidade. A nossa reputação não pode ser mais valiosa que a nossa cura. A nossa reputação não pode ser mais valiosa do que a solução de um problema, a solução de uma causa, a salvação da sua família. A nossa reputação não pode ser maior do que nada dessas coisas.
Nós temos dentro de nós um espírito, meu irmão. E o espírito, ele é criativo. O espírito é criativo. Se você está com um problema para resolver algum problema, consulta ele. Ele vai te dar a solução mais mirabolante. A gente pode não ser muito inteligente, mas o espírito é. Você pode achar que você não é muito inteligente, mas o espírito é. Você pode dizer, mas eu não sei fazer, mas o espírito sabe. Você já deve ter se deparado quando você está fazendo alguma coisa, e aí falta uma peça, falta uma folha, quando você está fazendo uma comida, falta alguma coisa, e vem aquele, faz isso. O Espírito sabe. Irmãos, os comandos do Espírito são pequenos e simples. Não são coisas mirabolantes. O Senhor não quer complicar a nossa vida, Ele quer facilitar a nossa vida. Você pode não poder saber fazer, você pode não saber falar, você pode ter pouca ou muita instrução. Mas você tem um advogado que intercede por você. Você tem um Espírito que intercede por você. Você tem o Senhor que intercede por você, que te ajuda a resolver as coisas. Se o Ministério de Louvor quiser subindo, eu estou... que já está dando quase meu tempo. Irmãos, não se engane. O diabo não brinca de ser diabo e você não pode brincar de ser crente. O diabo... Irmão, me diz uma coisa. É fácil ficar uma hora orando em línguas? Não, eu quero que vocês respondam. É fácil ficar uma hora orando em línguas? É fácil ficar uma hora na Netflix? Irmãos, a única oração que o diabo não consegue entender é em línguas. É óbvio que ele não vai querer que você fique uma hora orando em línguas. Porque ele não vai entender, é apenas você e o Senhor que vão entender. É óbvio que ele vai dizer para você que não, você está gastando seu tempo com isso. Vai fazer outra coisa. Ele não é bobo não, irmãos. Mas o Senhor é mais criativo que ele. O Senhor é mais inteligente que ele. O Espírito é mais inteligente que ele. Não se engane, meu irmão. Ele vai fazer de tudo para te deixar horas e horas e horas na TV, na frente do celular, brigando com a sua esposa, brigando com o seu marido, brigando com os seus filhos. Ele vai fazer de tudo. Ele vai atrapalhar seu dia. Ele vai atrapalhar sua rotina. Ele vai fazer de tudo e mais um pouco para que você não respeite os comandos do Espírito, para que você não ore. Porque ele não é bobo. E ele sabe que se você orar, as coisas vão se resolver. Ele sabe que se você orar, a sua casa vai ser salva. Ele sabe que se você orar, a cura vai se manifestar. Ele sabe que se você orar, os problemas vão sair. Ele sabe que se você orar, ele vai ter que se retirar. Se coloque de pé. Ele sabe, irmãos, do poder que há dentro de você. Ele sabe do Deus que você serve, do poder que habita dentro de você. E Ele vai fazer o possível e o impossível para que essas coisas não se manifestem na sua vida. Ele vai levantar inúmeras coisas para que isso não se manifeste na sua vida. Mas você vai ver, através do Espírito, a cura se manifestar. A salvação se manifestar. A cura se manifestar. Você vai ver os problemas sendo solucionados. Você vai receber aquela ligação que disseram que ia demorar anos, chegar amanhã. Ei! O Espírito está dentro de você e ele só quer ser manifestado. Não há problema nenhum que o Senhor não possa resolver. Não há, irmãos. Não há problema nenhum que o Senhor não possa resolver. Não há nada na sua vida que o Senhor não possa resolver. Não há, irmãos. Aquilo que não é possível para os médicos, aquilo que não é possível para os advogados, aquilo que não é possível
para um juiz, aquilo que não é possível para qualquer pessoa, para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Ele te fez livre. Você é livre para viver no Espírito. Você é livre para operar nos dons. Você é livre para operar nas manifestações. Ei, você é livre. Fecha seus olhos. Levanta suas mãos. Se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Independente de como você esteja se sentindo, independente do que aconteceu, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, irmãos. Edifique o seu espírito, meu irmão. Ora mama sori e cante la mama mama chore cante la mama mama chore ora mama 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 chore cante la mama mama. Oh, a sua fé e o seu espírito, eles podem todas as coisas. A sua fé e o espírito, eles podem todas as coisas. A fé e o espírito podem todas as coisas. Você é livre, você é livre, você é livre, livre, livre da timidez, livre, livre de todo sofisma, livre, a sua mente é livre, você é livre da depressão, você é livre da ansiedade, você é livre das dores, você é livre, livre, livre dos vícios, de tudo aquilo que tem tentado aprisionar a sua mente, de tudo aquilo que tem tentado aprisionar o seu corpo, de tudo aquilo que tem tentado te parar. Você é livre, meu irmão, livre, livre, livre. Ora mamama chore, cante la mamá sorere. Você é livre, livre, livre. Ei, não deixe o diabo te dizer que você não pode ser usado em manifestação, porque você é pecador, porque você não é. Você é curado, você é sarado, você é livre, livre. Você foi recriado, meu irmão, recriado em um espírito novo. Você nasceu de novo. Você fez Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E você pode, independente de qualquer coisa que ficou no passado, você pode ser usado por Ele. Você pode ser usado por Ele. Há uma unção disponível nesse lugar. Há uma unção e um poder disponível nesse lugar. Oh, o Senhor quer derramar óleo novo sobre você. Ele quer te colocar vestes novas. Ele quer te colocar variedades novas de línguas. Ele quer te colocar variedades novas de línguas. Ei, não pare de orar em outras línguas. O Senhor quer dar variedades novas de línguas para algumas pessoas neste lugar, nessa noite. Ora, mamá, sori, cante la mamá, mamá, chore. Não se disperse, não se disperse. Ora, mamá, mamá, chore. Unção nova, unção fresca, unção de refrigério, Pai. Oh, sobre essa igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Ora, mamá, mamá, chore. Ora, mamá, sori, e cante la mamá, sore, cante la mamá, chore. Uma unção nova sobre você. Oh, uma unção nova sobre você. Uma unção nova sobre você.
vão florescer. Aonde você colocar os seus pés, vai florescer. Aonde você colocar as suas mãos, vai florescer. Oh, deixe o Espírito livre em você. Não tenha medo de ser usado pelo Senhor. Não tenha medo de ser usado pelo Senhor, independente do lugar. Não tenha medo de ser usado pelo Senhor. Oh, na mamamama chorererere, cante la mamamama chorererere. Oh, uma unção nova, um óleo novo, vestes novas. Aquilo que você achou que não estava dentro das suas habilidades de fazer, o Senhor vai fazer por você. Aquilo que você não consegue fazer pelas suas mãos, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Levante a sua voz, exalte ao Senhor. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Suba-te o bom perfume.
estou dizendo para você entregar a sua vida ao Senhor. Para que você possa ter um espírito novo, um espírito recriado. Para que você possa desfrutar dessa manifestação e desse poder. Se você deseja isso, eu gostaria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar por você. Eu quero orar também pelas pessoas que, se você ainda não é batizado no Espírito, se você deseja ser batizado no Espírito Santo, e uma das evidências de ser batizado no Espírito Santo é a oração em outras línguas, eu quero também te convidar a vir aqui na frente, nós vamos orar por você, amém? Irmãos, isso é para qualquer pessoa. Está disponível para todo aquele que quiser, para todo aquele que desejar, amém? E se você tem algum problema, se você tem alguma causa, se você tem alguma situação, que você olha para essa situação e você diz bem assim: eu não aguento mais pela minha força, eu não consigo mais carregar isso, eu não tenho mais solução, eu não sei mais a quem recorrer, eu não sei mais o que fazer, nós vamos orar por você também, amém? Se você deseja alguma dessas orações, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você, amém? E é o Senhor quem vai fazer, amém? Ainda é pouco eu sei.
te louvarei. Diga isso, igreja. Eu perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo rico. Te louvarei, e não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Aleluia. Você recebeu do Senhor? Você já orou? Você recebeu palavra? Você recebeu uma unção nova? E o que a gente faz depois disso? A gente celebra. Amém? Ei, irmão, pisa na cabeça do diabo agora. Mostra pra ele quem manda. Mostra pra ele o lugar dele. Ei, celebre a sua vitória. Celebre o seu espírito. Ei. Deus está no seu trono, reino do inimigo. Eu estou selado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. O Senhor me fortaleceu na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortaleceu na tua alegria.
sentado com Cristo. Oh, eu vivo rindo à toa e dando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Tira o pé do chão, igreja! O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou conseguir todo dia. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou conseguir todo dia. Fui ungido com óleo de alegria. Ora, Jesus transformou pranto em festa. O quê? Eu vou celebrar. Eu vou dançar sua alegria. O Senhor me fortalece na alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo. Vai lá, Gabrielzinho, a bateria. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Deus é bom! Aleluia! 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 Amém? Você pode se assentar. Aleluia! Uma vida com o Senhor, ela é alegre, ela é cheia do Espírito. Amém? Irmãos, eu quero indicar para vocês alguns livros, né, para que você possa continuar sendo edificado, sendo abençoado nessa série que a gente está fazendo sobre o Espírito Santo. Se você tem dúvidas sobre os dons, eu te indico esse livro, porque precisamos dos dons do Espírito Santo. É um livro do Rick Renner, é um livro bem curtinho, bem pequenininho, é maravilhoso e você pode ler ele de forma bem rápida e pode ser acrescentado nessa palavra, amém? Se você tem dúvidas sobre sobre oração em outras línguas, né? Se você quer ser aperfeiçoado nisso também, você pode procurar esse livro chamado Línguas, amém? Lá na nossa livraria. E o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, amém? São livros ao qual você vai ser edificado, o seu espírito vai ser edificado, a sua mente, né, vai ser edificada, a sua alma vai ser edificada e você vai ficar cheio do Espírito Santo, amém? Aleluia.